E agora é a hora, vem que vai começar o Super Enem ativar e o som da batida na palma da mão, tchá tchá, da mão, tchá tchá. DJ, aperte o play. E aí, Renan, deu play, a gente inicia a nossa aula aqui com o Super Enem ativar e hoje temos algumas questões bem interessantes, variadas aí, de vários assuntos, e a gente vai resolvendo aí junto com vocês. Alguns a gente resolve pelo raciocínio lógico, outras por regra de 3, outras, e aí, por várias situações. Aplicando algumas regrinhas básicas, porque é assim também. O Enem é interessantíssimo por essa pegada. E aí o aluno que vai se preparar para o Enem, ele tem que estar em contato com a prova, não tem jeito. Um aluno que vai fazer a prova do Enem, sem nunca ter olhado as questões do Enem, ele pode até ser muito inteligente, muito. Não dá certo. Mas ele não vai conseguir porque não é questão de saber fazer, é questão de fazer da maneira correta. Não é questão de fazer todas, mas de fazer todas que você sabe. Aí é o ponto legal. Ah, mas como assim fazer todas que eu sei? Claro que eu vou fazer todas que eu sei. Não. Se você não se organizar, você não vai conseguir nem olhar algumas questões do final que você sabe fazer, mas que está muito longe. E esse contraste, como é que a gente fala? Essa resistência de prova, esse ano nós começamos a pegar ali firme. Desde o primeirão, Desde hein? o primeiro ano. Esses aqui vão estar... Então pensa numa galera preparada aí, porque vai avançar o segundo, vai chegar no terceirão já gabaritados em questões do Enem. E a gente sempre começa dando aquelas dicas, né, que são muito valiosas, muito importantes, e depois a gente avança resolvendo as questões, tá certo? Então vamos lá, aula de número 82. Vem com a gente. 82? É isso mesmo. Misericórdia. E assim a gente vai, matemáticos, ativar. Quais são os assuntos de hoje, então? Conteúdos matemáticos, é aquela matemática trabalhada de maneira diferenciada que foram aplicadas em questões do Enem. Muito bem, então as habilidades sempre são aquelas, né? Rever, reconhecer, entender operações e suas propriedades aplicadas em questões do Enem. Beleza, beleza, né? E aí, tirando da cartola matemáticos, ativar. E é agora que a gente ativa o seu conhecimento, ativa as suas ideias, a sua memória e bota para funcionar. Então vamos lá, começamos assim, né? A gente começa com aquelas dicas e macetes que vão te ajudar a solucionar alguns detalhes, algumas paradas aí. E sempre são dicas valiosas, né? A gente dá dica até de redação, a gente aqui não tem essa discriminação, não. Não é só algo envolvendo a matemática, mas a gente pode envolver as outras áreas de conhecimento. Até porque se o aluno tira uma nota muito boa em matemática, mas vai muito mal em redação ou em outras disciplinas, a média, né? O contraste final vai ser frustrante. Então, é melhor que o aluno tire ali 700 em tudo e fique com a média 700 do que tire 900 em matemática, 500 em redação, 300. Não, é melhor ficar ali no meio, ali com todos equilibrados e naquilo que você é melhor, você vai lá em cima, que isso vai dar uma puxadinha um pouco nessa média. E esse detalhe importante que para alguns, assim, perca de tempo, vou pular. Para o Enem, isso não é perca de tempo. Até porque numa preparação para o Enem, tudo que nós agregarmos durante o período de escola é importante. No dia, eu não vou perder tempo lendo, não. Eu já vou ter que ser direto. Li, entendi, faço. Li, entendi, faço. Li, não entendi, vou para a próxima. Não faço. Vou para a próxima. Eu deixo ela em stand-by. E um detalhe importante, deixo em stand-by, não marco nenhuma alternativa. Porque são tantas questões que se eu marcar ali, vou deixar marcado aqui só para garantir aqui a B. Quando eu voltar e ver marcado, eu vou pensar que eu já fiz. Dentro disso que o professor Maurício está trazendo aí, já são as nossas dicas, quer ver? Vamos lá então, olha lá, vamos observar dicas para você se dar bem no Enem. Primeira. Tente resolver a questão difícil por 1 ou 2 minutos, depois passe para outra questão. Por que isso? Ao fazer outras questões, principalmente de outra matéria, seu cérebro trabalhará na questão difícil
em segundo plano. Ah, fica meio que reservado na memória, Isso. né? O modo chamado difuso de raciocínio. E muitas vezes você terá um já sei como resolver. Olha aí, legal isso, né? Então muito bom mesmo que a questão seja difícil assim, né? Cada um tem as afinidades com determinados assuntos. Você olha para a questão, acha ela difícil, mas tenta dar uma olhada, uma lida, tenta resolver de 1 a 2 minutos, né? Depois você passa para outras que você considere mais fáceis. Enquanto isso, o seu cérebro vai ficar trabalhando, né? Ele vai ficar naquela pegada, pensando. E aqui a gente já deu até o nome, né? O modo difuso de raciocínio. E muitas vezes, aí você chega naquela situação do já sei como resolver. Tipo, acende a luz na consciência e dá certo. E né? esse negócio do cérebro ficar trabalhando é interessante porque o nosso cérebro é uma máquina potente. Nós que limitamos um pouquinho o seu trabalho. No computador, quando nós estamos trabalhando, montando aula, fazendo trabalho, pesquisando, não sei se tu faz assim, mas eu abro várias abas. Aí eu quero, tipo, lá, vou pegar uns exemplos, vou buscar ali. Então, eu vou lá na parte que eu estou pegando os exemplos, eu coloco lá exemplo e tal, enter, vou para outro lugar. Enquanto eu vou pesquisar em outra coisa, lá do lado já está baixando já o que eu dei o enter. Olha aí, funciona, né? E vai ficando. A nossa cabeça é do mesmo jeito. Vamos lá na segunda dica, então? Vamos. Bora ver? Lá na telinha. Lá na telinha nós temos a segunda dica. Não revise só quando terminar a prova. Revise a questão por questão ao terminar uma página. Não revise só quando terminar a prova. Faz assim, ó. Monta tipo uma estratégia. Aqui falou uma página. Mas monta assim. A cada 5 questões eu vou rever todas que eu fiz. Por quê, vou dar uma olhada. Por que essa dica? Porque assim você estará menos cansado e não trocará a alternativa certa por uma errada. E isso acontece muito. Olha que coisa legal. E eu até brincava, às vezes, na sala de aula, que quando eu ficava fiscalizando as provas lá na sala, as avaliações mesmo normal, lá a gente montava o cronograma de prova e ficávamos na sala das provas dos outros. E ficava olhando. Em algumas questões eu tenho ali afinidade, tipo física, um pouquinho de química, eu consigo ter afinidade. Eu ficava olhando. De repente eu vi que o menino fazia a questão certa, marcava lá a letra B, de lápis. E aí no meio do caminho, sem querer, ele olhou pro lado e aí voltou. Lá o colega tinha marcado letra D. Eu voltava para a questão e ficava. Apagava a certa e marcava a errada. Eu tinha muita vontade de chegar assim e falar assim, tava certa. Mas eu me segurava e ficava assim, meu Deus, como é que ele fez isso? Será que ele não tinha certeza? Então, é bom você revisar, assim, não deixar para revisar tudo no final. Tenta criar uma estratégia de revisar por página, revisar a cada 5 questões, já dá aquela revisada e marca, porque senão, se você demora muito para voltar, você já olha com outro olhar e muitas das vezes o sujeito trocar a alternativa e troca pela errada, porque o primeiro raciocínio que você fez, nem sempre é o correto, claro, né? Mas ele já vem naquela pegada ali do que você está imaginando mesmo, né? Então, toma muito cuidado para não trocar as alternativas e trocar por uma errada, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá, tem uma terceira dica, então. Dicas para o Enem, a número 3. Quando a ansiedade bater, feche os olhos e respire fundo. Solte o ar levemente, inspire fundo de novo. Uou. Solte o ar. E aí volte para a prova. E aí tem um outro ponto legal. Se você tem uma crença, se você acredita, se você segue alguma coisa religiosa, se você tem uma religiosidade, nesse inspirar e expirar, você pensa numa música que vai te acalmar, você pensa ali, faz uma oraçãozinha rápida, mas tente não ficar ansioso, porque a ansiedade pode bloquear alguns mecanismos cerebrais. Olha lá, esses poucos segundos de relaxamento serão o suficiente para reduzir seus níveis de cortisol. E para fazer você ter cortisol.
cortisol, né? E para fazer você ter um raciocínio mais preciso, né? Então isso aí é importante, né? Você dá aquela respirada fundo, você pensar um pouquinho, né? Porque às vezes tá meio puxado ali, né? Meio pesada a coisa, e você mesmo dando aquela respirada, dando aquela... Pelo menos 2, 3 vezes, né? E aí volta, dá uma concentrada e volta. A prova é longa, gente. Para quem não treinou ainda, para quem não sabe, a prova é longa, é cansativa, não adianta a gente aqui iludir vocês dizendo que não. As questões são extensas, leva tempo para a leitura, para a interpretação, que dirá a resolução, mas muitas das vezes a resolução é bem rápida, né? Então, mas para isso você precisa estar relaxado. Ah, mas isso não é possível, professor, eu vou estar numa pressão, como é que eu faço? Não, mas aí é o detalhe. E aí, olha só, um outro ponto aliado a esse daí. Eu não sei como que o seu corpo corresponde a esse ficar sentado 5 horas. Não sei como que ele vai corresponder. Eu, pelo menos, não aguento, né? Eu sou muito agitado. Então, para mim, 1 hora de prova, eu levanto, fiscal, preciso ir lá ao banheiro. Eu nem quero ir ao banheiro, nem quero. Mas eu vou ao banheiro, eu dou uma espreguiçada, eu jogo uma água no rosto, eu alongo um pouquinho a perna, porque isso faz com que o meu corpo dê uma regularizada. Você tem que criar esses mecanismos. A prova do Enem é como se fosse uma prova de resistência. Se você vai direto... Física e mental, Física e mental. Se você vai direto ali, vou fazer tudo, vai dar uma travada no meio da prova, você não vai conseguir mais nem saber o que está lendo. Aquele que tem lá, não vai virar assim, ó. Vamos lá então começar a resolver, depois dessas dicas, essa conversa bacana aqui, esse bate-papo. Agora a gente vai resolver questões do Enem. Então vamos lá, uma questão que nos diz o seguinte, um Enem lá de 2006, será que ainda tem a ver com as nossas aulas, com os nossos conteúdos anteriores aí da unidade 3? Com certeza. Bora ver. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, a nossa amiga arquiteta pode falar por que é importante os degraus ter a mesma altura. O comprimento total do corrimão é... Lembra que a gente tem o espelho e o piso. Isso. Não é? Né? Então, aí aqui a gente tem uma situação, né? 5 degraus, cada degrau tem 24 centímetros. Já sabemos que a altura aqui é 90. Ele está pedindo o comprimento do corrimão. Podemos colocar um X aqui? Muito bem. Então vamos aos detalhes, né? A gente pode transformar isso num triângulo retângulo. Olha que legal, fresquinho na memória da galera. E vamos aplicar, sendo que ali a gente tem 90, aqui a gente vai ter o quê? 120, 5 vezes 24, né? Isso. E eu quero encontrar o valor de X. Com isso, eu vou resolver usando o meu teorema de Pitágoras, uma das relações métricas no triângulo retângulo. Sabemos que aqui é retângulo, né? Então vamos lá. X ao quadrado vai ser igual ao 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Se a gente quiser, a gente podia fazer até com 9 e 12, né? Isso. Pode ser? Pode. Então vamos dar uma eliminadinha aqui só para fazer cálculos menores? A gente faz com 9 e faz com 12. No final a gente sabe que precisamos acrescentar... Não, a gente pode até pensar assim, ó, ele quer resposta em metros, não é? Mas eu posso, ao invés de trabalhar com centímetros, transformar em decímetros. Eu tenho 9 decímetros e 12 decímetros. Pode ser Fica também. mais fácil. Então vamos lá, x ao quadrado vai ser igual, 9 ao quadrado? 81. 81. 12 ao quadrado? 144. 144. 81 mais 144? 225. 225. Então, o meu x é igual a raiz... De 225. De 225, que é... 15. 15, né? 15 vezes 15. Ou seja, né? A gente tem ali em decímetro, então? 15 decímetros. 15 decímetros ou 150 centímetros, né? Ou 1,5 metros. Aqui como a gente falou de deixar... porque tem um detalhe aqui, né? Que a gente vai precisar somar... que a gente precisa, né? Vamos acrescentar então o zero aqui que a gente tirou no início? Vamos deixar em centímetros? 150 centímetros é aqui, né? Isso. Só que o detalhe, ó, nem tem 1,5 na resposta. Então eu fiz errado. Então tem algo de errado, não está certo? Não, mas ele não quer o corrimão? O corrimão inteiro a gente precisa prestar atenção e verificar que a gente tem 2 espaços valendo 30. Então, o comprimento total vai ser 150 mais 30
mais 30. O comprimento total do nosso corrimão é 210 centímetros, que é o mesmo que 2,1 metros. A alternativa correta é a letra D. Olha, questão fácil, questão muito fácil do Enem e que, por sinal, pode ser que... Aí para vocês não é muito útil essa informação, não é? Mas pode ser que esse ano caia uma questão dessa na prova, de triângulo ou retângulo. O ano passado eles cobraram uma do triângulo equilátero, que era o triângulo, aquele triângulo que só usa para tocar forró. Né? Tem esse mesmo, né? E aí, o que vocês acharam dessa? Difícil? Não. Fácil. Usamos aí o nosso amigo Teorema de Pitágoras. Aí eles ficam se perguntando, podia isso, eliminar aquele zero lá e depois acrescentar ele no final? Ninguém me falou isso antes. Eu fiz 90 vezes 90, 120 vezes 120 e ficou uns números grandes, uma raiz grande. Não é grandeza? Não são grandezas? Eu saí só de centímetro para decímetro, eu subi um degrau da escada. Olha a escadinha aqui, ó. Era só completar metros, quilômetros. Eu só subi um degrau. Subi um degrau, tá em decímetro. Fiz o cálculo, depois eu desci o degrau, voltei para centímetros. Então, aí a gente precisa fazer a conversão de unidades, que a gente fez uma aula de etnomatemática que trabalhou bem isso, né? Verdade. As nossas mudanças de unidades aí naquela tabelinha, onde a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro. Um metro é o central, decímetro, centímetro, milímetro. Então, se a gente dançar a vírgula aí na nossa cadeira decimal aí para lá e para cá, a gente consegue transformar de centímetro para metro e seja qual for a necessidade. Beleza? Beleza. Fácil? Facinho. E tá dentro do assunto que a gente vinha estudando, né? Mais uma? Vamos lá? Mais uma questão do Enem junto com vocês. Vamos ver. Vamos resolver estudar mais uma, tintim por tintim. Agora a gente vai lá no Enem de 2010 e assim a gente vai variando os nossos estudos aqui. Em canteiros de obra de construção civil, adoro, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimentos e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros, foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que... Hein, professor Maurício, até aqui, nada muito, só... informações aleatórias no sentido de fazer uma contextualização da questão, isso. né? E até 2021 a gente percebeu isso ainda, não é? Sempre tem uma parte que contextualiza alguma situação. Se eu precisar rever essa questão, essa primeira parte aí não é tão útil para mim. Não é tão necessário que eu faça essa releitura aí, beleza? Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Agora sim, agora já começou a dar algumas informações importantes. 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo, né? As outras 3 eram pontos médios. Olha isso aqui vai até de marcar texto. Peraí, deixa eu achar o marca-texto. As outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo. E aí a gente ressalta que o nome já diz tudo, ponto médio, quer dizer que foi colocado na metade, não é? Conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Vamos lá. 3 dessas 6 estacas... Opa, agora ficou... Ficou legal essa setinha. Ficou legal. 3 dessas 3 estacas são vértices, de né? Um triângulo. Então, A, B e C. As outras 3 são os pontos médios. Foram colocados na metade dessas outras estacas. Ponto médio. Esse aqui é o ponto médio dessa linha aqui, certo? Certo. Esse N é o ponto médio dessa linha aqui. E esse P é o ponto médio dessa linha ali, entre A e B. Beleza. Tudo que ele explicou lá tá aí desenhado. Tá tranquilo, né? Vamos lá agora. Uma pergunta? Pergunta. Segura a linha. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N... Vamos olhar aqui. A, B, M e N. Essa região aqui. O que ela quer saber? Deveria... ser calçada com concreto. Precisa de concretar. Vamos lá. Nessas condições... A área a ser calçada... Calçada não é calcada? Corresponde...
Aí as alternativas têm que ser bem analisadas, porque a resposta, né, já dá aqui, ó, já é a sequência, já é a resposta, né? Isso. A área, ela é a mesma área do triângulo AMC. Vamos lá ver o triângulo AMC? Ó, é a mesma área do triângulo AMC. Cadê o C? Não, acho que ponta, não é. vai direto, AMC, faz o triângulo. Ah, sim, AMC. Aqui. Será que é a mesma? AMC. Deixa eu dar uma apagada aqui para vamos lá. Essa parte em cinza, ele está perguntando na concreto. letra A se é a mesma área do AMC. Vamos ver. AMC. Sim. Acho que não, né? É a mesma área? Não parece. Não, né? Olha aqui, essa aqui é o dobro dessa. E esse restante todo aqui? Sobrou, né? Pois é. Não é. Não. Vamos lá, então não é a letra A. Esse aqui vai ser uma questão só de análise e observação. Letra B. A mesma área do triângulo BNC. Vamos lá. BNC. Vamos dar uma limpadinha aqui. Quem é o BNC? Vai aí, tá o B lá. N lá embaixo. NC. Também não, né? A mesma situação. Outro, né? Sobrou um monte aqui, não tem como ser a mesma área. Então não é a letra B. Vamos lá na letra C. A metade da área formada pelo triângulo ABC. Metade? Quem é o Não, ABC? O ABC é todo. O ABC todo. Ah, não é metade, não. Nunca foi, né? Dá pra ver que é bem maior, bem né? Maior. Vamos lá, então não é a metade, não é a C. Ao dobro da área do triângulo MNC. Ao dobro da área? Vamos lá. MNC. MNC. Ah, é o dobro desse aqui ali? Ó, se a gente puder fazer uma análise, ó, a gente sabe o que é ponto médio, né? É. Então a gente pode cortar aqui e a gente pode cortar aqui, né? Isso. Todos esses três triângulos aqui são iguais ao triângulo MNC. Sim. Então quer dizer que eu tenho quantas vezes o triângulo MNC aqui? 3. 3 vezes. Então a resposta correta é o triplo, né? O triplo da área do triângulo MNC. Isso. Então, as alternativas dão continuidade ao nosso comando. Então, você precisa analisar as alternativas para chegar na resposta correta. E é só análise, gente. Você vai lá, vai analisando, volta, compara. Vai analisando, volta, compara. Eu penso que esse último rabisco aqui, se nós tivéssemos feito antes, aí daria a resposta de cara já. Você deveria ter percebido isso aqui. Ponto médio, metade. Então, peguei os pedaços iguais. Se é uma obra, ela está proporcional. Ninguém faz uma obra desproporcional. Ela está proporcional, então ele ajustou. Então, 3 vezes esse aqui, né? 3 vezes. Esse aqui é igual, uma vez. Esse aqui também vai acabar ficando igual por conta dos pontos médios. Isso. E esse aqui também é igual. Então, 3 vezes aquele triângulo. Aí eles se perguntam, mas como que nós temos certeza que é igual? Lembra da semelhança de triângulos? Semelhança de triângulos. Olha só, nós dissemos para vocês que esse ponto B aqui, que está atrás da professora Lúcia ali, ó, o ponto B, o ponto N é a metade. Então quer dizer que AN é igual a NC. Sim. Tracei aquela retinha ali que vai do N para o M. Também que é igual, é comum para os dois. Isso. Então esse triângulo é igual àquele lá. São triângulos semelhantes, têm mesmas características. Se eu sei disso, os de cima também foram traçados em pontos médios. Então, o AP e o PB é igual. E aí, fazendo todas as comparações, né? Quando falou o ponto médio, aí era a palavra-chave da nossa questão, tá bom? Então, vamos lá, mais uma questão do Enem. Vamos resolver junto com vocês. Olha lá, no Enem de 2021. Vamos lendo aí. Um automóvel apresenta um desempenho de 16 km por litro. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 litros de combustível a cada 20 quilômetros percorridos. Então tem uma economia, né? Isso. Nesse novo motor com a combustão, né? Isso. Esse modelo. Então a pergunta é: o valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor em quilômetros por litro, expresso com uma casa decimal, é... Então, a primeira coisa aqui, ó, vamos montar uma regra de 3 e vamos ver quantos litros esse carro vai gastar para andar 20 quilômetros. Ah, sim. Então, com 16 quilômetros, andou 1 litro, né? Gastou então, temos 1 litro. 2 grandezas, uma Isso. regra de 3 simples, né? Por quê? Porque a gente tem 2 grandezas, quilômetros e litros, né? Com 20 quilômetros... Quantos litros? Quantos litros irá gastar, né? Vamos multiplicar? Cruzado. Vamos lá, então. 16 vezes x? 16x. 16x. 1 vezes 20?
20, né? X vai ser igual a 20, que divide por 16. 16. Então, o meu X agora, então, para 20 quilômetros dá 1,25, né? 25 litros. Beleza. Tá, mas a pergunta não é essa. Mas agora a gente já sabe que com 20 quilômetros ele gastaria 1,25. Isso, então é só fazer uma razão e simplificar. Porque 1,25, ele não gastou 1,25, porque ele teve uma economia de 0,1. Então, na realidade, ele gastou 1,15, né? Reduziu 10 aqui, ó. 1,1 é a mesma coisa que 0,1 é a mesma coisa que 0,10. Então, agora, assim como 16 km por litro é uma razão, eu posso montar uma nova razão. 20. Agora eu vou montar uma nova razão de 20 em 1,15. 20 quilômetros para 1,15 litros. Dividindo 20 por 1,15, temos 17,4 é o desempenho médio desse automóvel com esse novo motor usando uma casa decimal. Isso. A gente já sabia que não poderia ser menos que 16, né? Isso, então, e nem tão perto, né? Não daria certo mesmo. E nem tão perto, como 16,1 ou 16,4, ficaríamos aqui entre a D e a E. Certo? Beleza. Bem simples também, né? Vocês viram que usamos a regra de 3, assuntos da nossa terceira unidade, e usamos também razão, proporção e tudo mais. E vocês percebam que neste ano de 2022, nós resolvemos, e aí nós vamos usar as mesmas estratégias sempre com vocês no segundo ano e no terceiro, sempre resolver o Enem anterior, para não repetir tantas essas questões. Mas olha só, e das questões que nós fizemos em sala, a maioria, regra de 3, razão, proporção, média. Nossa, a prova do Enem é muito simples. E assim, quando a gente vai elaborar uma questão, uma aula dessas para Enem ativar e está próximo de determinado assunto, a gente vai lá na internet também faz a mesma coisa. Questões do Enem que envolvam regra de 3. Tem um monte, né? Aí a gente seleciona e traz algumas aqui para fazer com vocês. Perfeito. Certo? Vamos lá então na próxima, mais uma. Olha lá, mais uma questão do Enem e agora vem falando o seguinte, o Enem de 2019, tá pertinho também, faz pouco tempo. O projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito tempo afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio. Significa que a cada 1 segundo vão sair 26,4 metros cúbicos de água. Isso, 26,4 metros cúbicos por segundo. Para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto. E aí, né? Litro por minuto. Com base nas informações, qual expressão representa a quantidade de água retirada em litro por minuto? Aí é bem fácil, porque a gente pode trabalhar, né, a informação em forma de razão, 26,4 metros cúbicos. 26,4 metros cúbicos. Vai sobre... pode ser assim, né? 1 segundo. 1 segundo, né? Isso. E aí vamos trabalhar somente as transformações do jeito que está aí, nesse formato. Olha que coisa legal. Nós aprendemos em uma das aulas que 1 metro cúbico é o mesmo que 1.000 litros. 1 metro cúbico? 1.000 litros. Eu lembro que estava até no mapa mental de que a gente pegou e colocou na revisão, lembra? Nós falamos assim, isso aqui vocês têm que lembrar tal. Então quer dizer que 26,4 metros cúbicos é o mesmo que 26,4 vezes 1.000? 26,4 vezes 1.000, sim. Isso. Vezes 1.000 litros, né? Tá. Dividido por 1 segundo, mas eu quero em minutos. Para transformar de segundos para minutos, é só dividir por 60. Então fica então aqui é 1 sobre 60. Perfeito. Beleza. Só que nesse padrão de resposta não temos aqui nada assim, né? Mas a gente tem uma divisão de fração. Divisão de fração é o mesmo que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos ficar com 26,4 vezes 1.000 vezes, em vez de
de ser 1 sobre 60, 60 por 1, que não é preciso colocar, né? Isso. 60 dividido por 1 é o mesmo que apenas 60. Não precisa ser mencionado esse 1 aqui pela nossa educação matemática. Então, ficamos com 26,4 vezes 1.000 vezes 60. Vocês viram que ele não está pedindo em valor numérico definido no final? Ele nem deu a resposta que eu ia falar agora. Tá vendo como às vezes a gente fica falando assim, porque o Enem é muito difícil, porque o Enem não sei o quê. Observem que ele nem exigiu que você fizesse conta. Ele só queria que você soubesse o seguinte, olha só o que o Enem queria nessa questão aqui, ó. Uma questão bem prática, bem legal. Também e o que o Enem queria? Simples. Ele queria só que o aluno lembrasse que 1 metro cúbico é 1.000 litros. E a gente falou na aula, depois do mapa mental, destacamos lá que o aluno colocou que é importante. Eu lembro até que no mapa mental tá vermelhinho, assim, destacado de vermelho. Importante. Aí colocou lá, 1 metro cúbico, 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. E transformar de horas para minutos ou de minutos para horas, dividindo e multiplicando. Só isso. Só isso, apenas isso. Claro, né? A gente também disse para vocês que muitas das vezes o Enem já traz a informação. Sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, faça isso, isso e isso. Só que depende da questão. Essa daqui não, essa daqui, como ele queria só isso... que você soubesse isso, porque era só isso, né? Mas tem um detalhe importante. Eu não olhei a prova toda, mas eu vou até fazer esse trabalho de pegar a prova de 2019 para olhar. Mas pode ser que em uma das questões, dentre as 45, ele tenha colocado essa informação. Bem provável. É muito provável. Eu vou confirmar, porque assim, já é um ponto importante para nossas próximas aulas. Falar o quê? Se eu cheguei no ponto que eu não lembro isso, eu deixo a questão marcada lá, voltar e vou adiante. Pode ser que eu encontre mais na frente. Encontrei, eu volto e já acerto as duas. Uma coisa legal também aqui, ele trabalhou com as unidades de tempo, né? De segundo para minuto, então é bom saber se vai dividir por 60, se vai multiplicar por 60. Claro que do menor para o maior, né? Aí a gente vai fazendo essas conversões, né? Então a gente também falou isso naquela aula, né? De etnomatemática. Etnomatemática, no nosso mapa mental também tinha essa questão de mudança de unidades de tempo, tá bom? Verdade. Então fica esperto que tem, às vezes, uma questão somente assim, só você analisar. E, gente, olha para as alternativas, presta atenção nas alternativas, não tinha nada de valor numérico definido no final, né? O aluno que não está muito atento às alternativas, ele ia fazer o quê? Ia fazer conta. Aí no final, ele ia voltar e falar assim, misericórdia, o que eu tenho que fazer agora? É importante. Né? Olha, eu estou quase certo que se esse primeiro ano se inscrever no Enem e fizer, eles garantem boa parte da prova de matemática. Já do primeiro ano, já? No primeiro ano, tenho quase certeza. Top, né? Olha só, quase certeza. Isso, né? E vamos ao Brincando com os Números. E o Brincando com os Números da aula de hoje não é aquelas nossas charadas, não é aqueles nossos desafios, porque a aula do Enem a gente vem nessa pegada de dicas e macetes. Então olha lá, você vai ver mais um pouquinho de dicas para uma boa redação. Fique esperto. Vamos ver. Boa redação. Somos professores de matemática, mas queremos que vocês tirem nota boa em tudo. Primeira dica, entenda o tema. E só tem uma maneira de você entender o tema, tá? Aqui tá falando o seguinte, é preciso analisar a proposta da redação, tal, a importância no cenário atual, mas para reforçar isso aí, você precisa ter todo um conhecimento adquirido antes. Então, analisar a proposta da redação e ver qual a importância nesse cenário, né? Segundo ponto, texto enxuto, gente. Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. A redação precisa ter períodos curtos para ficar mais clara e fácil de ler. Na minha época... Tem que ser sucinto, não adianta ficar com muita enrolação, que a galera que corrige não gosta. Quando eu estudei para fazer a prova do Enem, eu lembro que o meu professor de redação falou assim, não adianta encher linguiça. Fez vestibular, né? Fiz vestibular e fiz o Enem também. Muito tempo. Não é do seu tempo, professor Maurício. 1999, se não me falta memória. Terceiro tópico para uma boa redação. Argumentos. A redação precisa conter argumentos bem conectados. Sabe quando você quer sair, sua mãe fala assim, não, que você começa, mas mãe, lembra que eu ajudei em casa? Mas mãe, lembra que eu fui muito obediente, que eu ajudei? Você não gosta de criar vários argumentos, e argumentos que têm que estar bem concentrados e bem ali conectados. Né?
Item 4, não seja óbvio. Olha, a gente fala muito de lógica e, né, e não é óbvio, né? Escrever pontos óbvios deixa a redação chata e sem criatividade. Deixa pobre, né? Fica assim, sem aquela riqueza de assunto, porque você está escrevendo coisa que todo mundo já sabe, óbvio. E nesse ser óbvio, tem aluno que faz, sabe o que, professora Lúcia? Que copia tópicos lá do texto motivador. Acha que vai ficar bonito, porque aqui é informação válida, bonita. Mas não. A galera que corrige não gosta. Quinto tópico. Solução. Não esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo. Um problema, né? Então, na conclusão, você precisa avaliar e ver quais serão as soluções para o tema abordado. Você não criou uma situação, um problema? Não, na verdade o Enem te deu uma situação, um problema, certo? Ele te deu um problema, uma problemática. Te deu um problema. E você tem que resolver. A gente vive dando problema para eles, né? Você fez o quê? Você criou lá uma introdução de como você vai tratar com esse problema. Você desenvolveu, criou vários argumentos para isso. E no final, você tem que falar assim... Tá, então vamos resolver esse problema assim. Você vai dar uma forma de resolver o problema. Uma sugestão, né? Isso. A gente dá uma sugestão de solução ao final da nossa redação. Esse é o fechamento. Então, se você não propor nenhuma solução, fica vago ali. Porque você vai mencionar sobre o assunto sem obviedade, né? Sem ser óbvio. Vai fazer aí a sua menção, a sua, né, consideração. Mas no final, traga uma sugestão de solução, porque é assim que eles fazem a correção, tá? E claro, né, tem determinadas situações que anulam a redação e isso a gente também vai ver na nossa sequência aí na ponto 2, tá bom? Beleza? Fique esperto, ficamos por aqui. Agora é com vocês, mais questões do Enem, mais Super Enem ativar. Até já!